Eu tinha apenas 18 anos quando fui deixada sozinha e grávida. Não houve briga, nem explicação. Foi numa manhã comum. Ele saiu para resolver umas coisas e nunca mais voltou. No começo eu pensei que era só mais um sumiço dos dele, mas o tempo passou, o celular desligado, as mensagens sem resposta e a barriga crescendo. As pessoas diziam que eu era nova demais para ser mãe. Diziam com aquele tom de pena misturado com julgamento, mas o que mais doía era o silêncio da minha casa. Não era o medo do futuro, era a ausência dele e da coragem que me faltava para encarar tudo sozinha. Minha mãe já tinha partido há alguns anos, e meu pai, bom, ele não quis saber, nunca aceitou minha gravidez. Você destruiu sua vida, ele gritou, antes de me virar as costas. E assim, com apenas 19 anos e uma barriga enorme, eu dormia no quarto dos fundos da casa de uma tia distante, que me deixava ficar ali por caridade. Os primeiros meses da gestação foram pesados, tonturas, enjoos, noites chorando no travesseiro. Às vezes, a solidão era tão grande que eu falava em voz alta, só para ouvir um som. Vai ficar tudo bem, né, meu amor? Eu dizia, acariciando a barriga. E naquele gesto simples, eu começava a acreditar que sim. Quando meu filho nasceu, o mundo mudou. Mudou de forma brutal, mas também linda. O choro dele foi o som mais alto que eu já ouvi na vida. E o olhar dele, tão pequeno, tão inocente. Naquele instante eu entendi. Eu não tinha mais tempo para esperar que alguém me resgatasse. Agora, eu era o abrigo de alguém. Batizei ele de Miguel, porque queria que ele tivesse nome de anjo. Um nome forte. Um nome que dissesse: você nasceu para lutar, filho. A primeira noite em casa foi assustadora. Era só eu e ele, naquele quartinho gelado, com as paredes úmidas, e o berço de madeira doado por uma vizinha. Eu não dormi. Fiquei olhando ele respirar, com medo dele parar, com medo de não saber o que fazer. Mas ele respirava, e cada suspiro dele me ensinava a continuar. Trabalhar com um bebê no colo? Você nem imagina. Eu vendia bolos na rua, fazia faxina em casas onde me olhavam de cima para baixo, carregava Miguel em um sling improvisado com lençol. Ele chorava, e às vezes as pessoas reclamavam: não tem ninguém para deixar esse menino, não? E eu sorria com vergonha, mas por dentro chorava de cansaço. Mas entre um dia e outro, eu sempre falava com Deus. Não era uma oração bonita, era um desabafo. Eu sei que ninguém me quer, Senhor. Mas será que o Senhor ainda me vê? Não havia resposta imediata, mas havia algo que me mantinha de pé. Algo que me dizia: não desiste, ainda não acabou. E não tinha acabado. Estava só começando. Os anos passaram como passam as estações, às vezes frios, às vezes secos, mas sempre me deixando um pouco mais resistente. Miguel cresceu vendo a mãe correr atrás, literalmente. Eu empurrava um carrinho de pipoca na praça nos finais de semana, vendia empadas de porta em porta durante a semana, e à noite costurava uniformes escolares que pegava por encomenda. Nada era garantido, nenhum dia era certo, mas todo café da manhã tinha pão, e isso já era um milagre. Miguel era diferente, observador, quieto demais para as outras crianças, mas sempre atento. Aos 7 anos ele me perguntou: mãe, cadê meu pai? Eu congelei, não por não saber o que dizer, mas por saber que qualquer resposta doeria nos dois. Ele foi embora, filho, antes de te conhecer. Miguel não chorou, mas naquele dia ficou horas calado olhando pela janela, e à noite, quando fui cobri-lo, ouvi ele sussurrar: mas eu ainda tenho você, né, mãe? Eu segurei o choro e respondi: sempre, até o último suspiro. As pessoas continuavam julgando. Criança sem pai cresce revoltado, vai dar trabalho, vai acabar na rua igual ao pai. Mas Miguel crescia em paz, com valores, com afeto, com fé. Todos os dias antes de dormir, a gente orava junto. Era nosso ritual. Obrigado, Deus, por hoje. E cuida da minha mãe. Ela é minha heroína. Essas palavras, ditas por uma voz pequena, curavam as dores que nem eu sabia que tinha. Aos 10, ele começou a me ajudar. Fazia as entregas das marmitas nas ruas próximas, levava panfletos, aprendia a calcular troco, mas nunca reclamava. Um dia, mãe, eu vou te dar uma casa com varanda, e você vai poder costurar só por diversão. Eu sorria, mas no fundo, o que eu mais queria era que ele tivesse uma vida onde costurar por diversão não fosse luxo, fosse liberdade. A adolescência chegou com desafios novos. Miguel já não cabia no colo, mas ainda cabia no meu abraço. Ele começou a entender as ausências. Começou a perceber as diferenças. Enquanto os colegas iam para a escola de tênis de marca, ele ia de chinelo remendado. Enquanto os outros tinham festa de 15 anos com DJ, ele teve um bolo simples com vela de mercado, mas nunca reclamou. Mãe, o que você me dá, ninguém vê por fora, mas é o que me segura por dentro. Uma vez, fui chamada na escola.
O diretor me chamou para conversar. Seu filho é um dos alunos mais respeitosos que temos, mas ele anda triste, anda distante. Você sabe se algo aconteceu em casa? Aquilo me doeu, porque mesmo com todo o esforço, eu sabia que ele sentia falta de algo que eu não podia dar. Uma figura paterna, uma presença que o abraçasse como homem, como espelho. E foi aí que, pela primeira vez em muito tempo, eu chorei no banheiro da escola, sozinha. Mas naquela noite, enquanto dobrava roupas e costurava, eu sussurrei: Deus, eu te entreguei ele desde que nasceu, e se eu já fiz tudo o que podia, faz o que só o Senhor pode. Mal sabia eu que essa oração, lançada com as mãos cheias de linha e agulha, estava sendo ouvida, e que a resposta viria, de uma forma tão inesperada, que mudaria tudo. Miguel já tinha 17 anos, alto, magro, o rosto começando a ganhar traços de homem, mas com o mesmo olhar calmo que carregava desde criança. Naquela época, eu trabalhava em um mercadinho do bairro. Era caixa, repositora, embaladora e até segurança quando precisava. Não era o trabalho dos sonhos, mas era o que pagava o gás. E eu sempre dizia, trabalho honesto nunca é pouco, mesmo quando paga pouco. Foi numa terça-feira à tarde que ele apareceu. Um homem de aparência sóbria, terno escuro, barba bem feita por volta dos 40 anos, olhos claros, mas não eram frios, eram tristes. Ele entrou no mercado com passos lentos, não pegou carrinho, nem cesto. Foi direto ao caixa e me perguntou: vocês contratam jovens aprendizes? Às vezes, respondi, mas depende da vaga. Por quê? Ele sorriu levemente. Conheci um rapaz aqui na frente. Educado, gentil, acho que se encaixaria. Achei curioso. Ninguém fazia isso por um desconhecido. E você é o quê dele? Ninguém ainda. Ele saiu. Deixou só isso. E uma sensação estranha no ar. Naquela noite, Miguel chegou em casa contando: mãe, conheci um cara na porta do mercado. Disse que viu eu ajudando uma senhora a atravessar e veio conversar. E ele perguntou sobre meus sonhos. Eu falei que queria estudar engenharia, mas que estava difícil. Aí ele disse: não para de sonhar, garoto. Às vezes a vida surpreende quando a gente menos espera. Nos dias seguintes, o homem voltou. Nunca comprava muita coisa, mas sempre vinha nos horários em que eu estava no caixa. Às vezes, só me cumprimentava. Outras vezes, puxava papo. Seu filho parece ser especial. Ele fala pouco, mas escuta com os olhos. Eu me incomodava um pouco. Não por maldade, mas por medo. O mundo ensinou que bondade demais às vezes é disfarce. Um dia perguntei: desculpa a pergunta, mas por que o senhor tem tanto interesse no meu filho? Ele olhou nos meus olhos e com a voz baixa respondeu: porque eu fui um covarde. E Deus me deu uma chance de não ser de novo. Aquilo me arrepiou. Mas antes que eu perguntasse mais, ele saiu. Na semana seguinte, ele deixou um envelope comigo. Por favor, entregue isso ao Miguel. O que é? Só algo que pode mudar a vida dele, e a sua também. Cheguei em casa com o envelope nas mãos. Miguel estava jantando. Entreguei sem dizer nada. Ele abriu devagar. Dentro, havia um cartão de visita com um nome e um cargo importante numa empresa de engenharia, e uma carta escrita à mão. Miguel leu em silêncio. As mãos tremiam. Filho, o que foi? Ele me olhou com os olhos marejados. Mãe, ele é meu pai. O mundo parou. Meu peito ficou sem ar. Minha mente rodou. Mas as palavras dele ainda ecoavam. Ele é meu pai. Naquele instante, tudo dentro de mim voltou. A dor, a raiva, o abandono. Mas algo também me empurrou para frente. Um sussurro que eu já conhecia. Você orou por justiça. Mas eu trabalho com restauração. Miguel chorava. Mãe, o que eu faço? E eu, com os olhos cheios, respondi: você ouve e depois decide se quer perdoar. Porque perdão, meu filho, não é dar razão, é dar liberdade. Miguel não dormiu naquela noite. Nem eu. O envelope estava aberto sobre a mesa da cozinha, junto com o cartão e a carta. Mas o que estava mais exposto era o coração dele e o meu. Na carta, o homem, o pai, dizia: me faltou coragem, me sobrou covardia, eu fui fraco, medroso e burro. Passei a vida fugindo da imagem do pai que tive, e virei ainda pior. Mas eu conheci o Miguel por acaso, e bastou um gesto para entender tudo o que perdi. Não quero invadir, nem forçar. Só quero a chance de mostrar que Deus ainda transforma ossos secos em carne viva. E que pai ainda pode ser um verbo, mesmo depois de tanto tempo. Miguel leu e releu. Depois veio até mim com a voz embargada. Mãe, se ele tivesse me procurado antes, você teria deixado? Eu respirei fundo, não por falta de ar, mas por excesso de memórias. Teria deixado se ele viesse com verdade. E agora? Agora, é você quem decide. 2 dias depois, Miguel pediu para encontrá-lo. Queria que eu fosse junto, mas eu disse: essa conversa é entre vocês. Eu já tive o meu silêncio. Agora, você precisa da sua voz. Ele foi, com o coração nas mãos. Voltando, ele não falou por um bom tempo. Ficou sentado na cama,
olhando pro nada. Eu não perguntei. Respeitei o tempo dele. Até que ele disse. Ele chorou. Muito. Disse que teve medo de me destruir como o pai dele o destruiu. Disse que viu em você tudo o que ele nunca conseguiu ser. Eu apenas escutei. E disse que me ama, mesmo sem merecer. Miguel se levantou. Me abraçou forte, como há muito não fazia. Mãe, obrigado por nunca falar mal dele, mesmo quando tudo dizia pra você odiar. Eu sorri. Eu escolhi não envenenar seu coração, filho, porque eu queria que ele tivesse espaço pra quando a cura chegasse. Na semana seguinte, ele apareceu no mercado, não como cliente, mas como pai, tímido, com olhos baixos, com mãos trêmulas. Me entregou uma rosa branca. Não sei se você vai aceitar, mas se não fosse por você, nosso filho não existiria. Eu segurei a rosa. Ele existiria, mas talvez não tivesse florescido. Ficamos em silêncio, longo, profundo. E então ele falou: eu soube que você orou por mim, mesmo sem saber onde eu estava. Assenti. E por que fez isso? Porque a raiva até alivia, mas só o perdão cura. No domingo seguinte, fomos à igreja. Ele, Miguel e eu, pela primeira vez, como uma imagem que eu nunca imaginei ter. Durante o louvor, ele pegou minha mão, tímido, mas firme. E Miguel, ao meu lado, fechava os olhos. Cantava baixinho, como quem estava finalmente em casa. Na saída, um senhor se aproximou de nós. Sua família é linda. Como Deus é bom, né? Olhei pros dois. E respondi, ele é bom, até quando a gente acha que foi esquecido. Porque às vezes, o milagre não vem com luz no céu. Vem com uma carta, com um aperto de mão, ou com um me perdoa, sincero. Nem tudo mudou de uma vez. A gente não virou família comercial de margarina da noite pro dia, mas algo tinha se quebrado, e algo mais forte tinha nascido no lugar. Era como se o tempo tivesse costurado cicatrizes com linha fina, invisível, mas firme o bastante para segurar de pé o que antes desabava. Ele passou a visitar Miguel com frequência, aos poucos, com respeito, levava livros, indicava cursos, perguntava sobre a escola, e mais do que isso, escutava. Não quero recuperar o tempo, ele disse. Quero merecer o agora. Miguel voltou a sorrir diferente, como quem sentia que algo dentro dele tinha encontrado lugar. Mãe, é estranho. Eu passei a vida sem ele. Mas agora parece que tem uma parte de mim que voltou pro lugar. Eu ouvia e agradecia a Deus em silêncio. Não pela presença tardia, mas pelo coração novo, o dele e o nosso. 1 ano depois, Miguel passou no vestibular de engenharia. Foi um choro só. O pai dele foi junto na matrícula, me esperou no portão da faculdade e disse com os olhos vermelhos: eu não tenho como agradecer. Você fez tudo e hoje eu só colho o que você plantou. Eu segurei o olhar, mas não a emoção. Deus plantou comigo e agora é a vez de vocês cuidarem da colheita. No dia da formatura do Miguel, anos depois, a gente tirou uma foto. Os 3. Eu ao centro, com meu vestido simples. Miguel com beca e sorriso de menino crescido. E ele com a mão no ombro do filho. Na legenda da foto que Miguel postou estava escrito: me criaram com amor, um no silêncio e outro com o coração tardio. Mas hoje eu sou fruto de 2 milagres, um que me gerou e outro que escolheu voltar. Hoje ele tem a tal casa com varanda e eu costuro, por diversão. Nas tardes de domingo a gente se reúne, faz café, bolo simples e agradece, não pela ausência, mas pela volta, pela coragem de recomeçar. Às vezes, quando o céu tá bonito, eu sento na varanda e lembro de tudo, do quartinho com paredes úmidas, do sling improvisado, do envelope inesperado, e penso, se eu tivesse desistido naquela noite, quando o mundo parecia calado, teria perdido o momento em que Deus falou mais alto. Hoje eu sei, milagres nem sempre chegam em clarões. Às vezes, eles vêm disfarçados, de um estranho na fila do mercado,